A dor é um alerta de que algo não vai bem no nosso corpo. Tratada a causa, ela geralmente desaparece. Mas em alguns casos, a dor persiste e torna-se ela mesma a doença. Dor crônica é o tema do Opção Saúde que começa agora. E aqui com a gente, para falar de dor crônica, recebemos o fisiatra Patrick Stump. Dr. Patrick, muito obrigada pela sua presença aqui no Opção Saúde. Obrigado a você e obrigado por vir me assistir. Bom, então para a gente começar esse assunto, Dr. Patrick, o que é que caracteriza uma dor como sendo crônica? Por definição, a dor crônica é uma dor que ultrapassa 3 meses. Toda a dor basicamente, como você acabou de falar, é um sinal de alerta, um alarme que algo não vai bem. Quando esse alarme perdura por mais de 3 meses, ela é considerada crônica. A gente pode considerar então assim que a dor crônica é a continuação de uma dor aguda ali que não cessou, que não terminou. É uma dor aguda, porque a dor aguda é uma dor, como acabamos de falar, alarme, ao passo que a dor crônica é uma dor que não tem mais nenhuma razão de existir. Ela passa a ser uma doença por si só. Então são algumas características dessa dor que são diferentes da dor aguda. Tá, e quais fatores podem desencadear essa dor crônica? Os fatores que desencadeiam uma certa predisposição genética. Por exemplo, sabemos que quem tem diabetes tem uma neuropatia, que seria o pé queimante, e isso vai ocorrer em 50% dos diabéticos depois a neuropatia depois de 15 anos de diabetes, só que só 10% tem dor. Então, o fator genético é um fator importante. Uma coisa que também é do sexo feminino, o gênero predomina a dor crônica. Provavelmente nós temos algumas alterações ligadas ao ciclo hormonal. Então a sensibilidade da mulher depende também do ciclo hormonal. Altera muito isso na mulher, né? Outras coisas são as partes sociais. Se existem conflitos, se existe área de litígio trabalhista, também são fatores de perpetuação de maior risco de dor crônica. Doutor, agora, existem dores que são mais suscetíveis de se tornarem dores crônicas? Existem dores que são mais suscetíveis. As dores mais suscetíveis de se tornarem crônicas geralmente são as dores chamadas neuropáticas. São dores que comprometem o sistema nervoso, seja ele periférica ou central. Então essa dor tem uma tendência maior. Normalmente dor de cabeça? A dor de cabeça é uma delas, mas aí a dor de cabeça entraria num outro grupo, que seriam chamados de dor disfuncionais, que seriam são dores que nós não encontramos a causa, mas ela tem todo um mecanismo de desenvolvedor. Por exemplo, a fibromialgia. Por exemplo, algumas lombalgias crônicas, síndrome do intestino irritável, síndrome da bexiga irritável e a cefaleia, a dor de cabeça. Agora, o que é a memória da dor, doutor? Acho que está relacionada às dores crônicas também. A memória da dor é o seguinte, nosso cérebro é extremamente plástico, isso quer dizer, ele se modifica a qualquer estímulo que nós recebemos. E quando você tem um estímulo doloroso após um certo tempo, várias partes da membrana celular vão se alterar e vão formar uma memória. Então, a partir que se dá um estímulo que não há necessariamente a mesma intensidade, ou não há necessariamente o mesmo tipo de estímulo, ou a memória da dor, a plasticidade interpreta ele como dor. Isso está ligado também, assim, por exemplo, a gente ouve alguns casos de reclamação de pessoas que teve um membro amputado e mesmo após essa amputação sente uma dor, como se o membro ainda estivesse naquele lugar. Tem ligação isso? Isso tem ligação. O que acontece é que você nasce com esquema corporal seu, e depois, à medida que você vai evoluindo na sua vida, você forma o que nós chamamos uma neuroassinatura. Você vai sentir a Juliana, eu vou sentir o Patrick, à medida que eu tenho toques, eu tenho sensação de frio, de calor, e eu incorporo isso numa neuromatriz no meu cérebro, onde eu tenho a imagem do Patrick, no meu caso. Se por acaso eu perder o braço, essa neuroimagem não é apagada diretamente. Então eu mantenho as sensações das dores nesse lugar. Então nós acreditamos que a sensação do membro fantasma, ela ocorre em quase 90% dos amputados, a dor em 10%. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre dor crônica. Continue aí com a gente.
Voltamos com a Opção Saúde e conosco está o fisiatra Patrick Stump falando sobre dor crônica. Doutor, a fibromialgia, a gente já falou sobre ela um pouquinho, né, rapidamente no primeiro bloco, ela é a dor crônica que mais afeta os brasileiros. Em quais partes do corpo ela é mais frequente, ela costuma acontecer? A fibromialgia é realmente a dor crônica, uma das que mais frequente. Ela vai acometer em torno de 6 a 10% da população. Mas a definição da fibromialgia não é comprometer uma parte, e sim o corpo todo. O grande engano é falar que eu tenho uma fibromialgia no pescoço. Isso não existe. Eu tenho fibromialgia quando eu tenho dor generalizada. Então, são dores há mais de 3 meses que acometem tanto acima quanto abaixo do umbigo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. São dores generalizadas que podem ter locais mais doloridos em determinado momento. Então, se você tem fibromialgia e estiver digitando, provavelmente você vai ter mais dor no braço. Se você tiver uma postura inadequada, pode ser mais dor lombar. Mas quando você pesquisa, são dores generalizadas. Até para entender melhor, ela está no corpo todo, mas pode ser que ela doa A pessoa se queixa que dói em lugares. todos os lugares, com predomínio numa determinada área. Por que as mulheres são mais vulneráveis à fibromialgia? Como falei, um dos riscos da dor crônica é o sexo feminino. Na antiga classificação da fibromialgia, até 2 anos atrás, havia um critério de pesquisar 11 pontos dolorosos em 18 pré-estabelecidos. E nós vimos que tinha em torno de 7 a 8 mulheres para cada homem com dor. Nossa. Mas quando você vai fazer estudo epidemiológico, existe mais ou menos 4 mulheres para cada homem com dor. Onde estariam as outras? Na verdade é que a mulher talvez seja mais sensível à dor, à palpação da dor muscular. Então há novos critérios da fibromialgia, realmente há mais mulheres, mas não há tanto mais mulheres quanto homens. Talvez os homens são subdiagnosticados. Bom, doutor, muitas vezes o ciclo da dor ele parece algo vicioso, né? Ficar atento ao que está causando a dor, acho que é fundamental para as pessoas, né? Ficar atento, quando sua dor é um alarme, ficar atento, ótimo, que você vai desligar o alarme. Mas na hora que a dor passa a ser uma hipervigilância, a sua vida é só sua dor, a sua vida degringola muito, a sua qualidade de vida desce. Então, geralmente, é fundamental perceber a dor no início, procurar um diagnóstico e um bom tratamento. Agora, ao chegar ao médico, é importante, acho que, relatar o tipo da dor, a frequência, a intensidade, perceber isso, né? Uma boa consulta levaria entre 2/3 da consulta você ouvindo o paciente, porque a dor, na verdade, não é uma sensação, é uma percepção. E a percepção é diferente, você vai interpretar algo que ocorre com você, que vai ser diferente da minha interpretação. E para eu poder interpretar o que você interpreta, eu tenho que te ouvir. A partir que eu te ouço, eu consigo uma boa anamnese, eu faço um diagnóstico, eu vou fazer o exame físico, que vai me ajudar a confirmar ou não essa dor. Doutor, agora muitas pessoas sentem dor e se automedicam com analgésicos, anti-inflamatório. A longo prazo, isso pode gerar algum risco para a pessoa? Geram. Basicamente, no Brasil, a automedicação é grande, apesar que ela é importante no mundo todo. Mas a automedicação tem que ter um limite. Obviamente, uma pequena dor de cabeça, uma dor que você já está acostumado, você toma um analgésico, sim. O anti-inflamatório já é de alto risco. Lembrar que no Brasil, em torno de 70% dos pacientes que estão na hemodiálise são por uso abusivo de anti-inflamatórios. É mesmo? Então, o Brasil se dá muito anti-inflamatório, se compra facilmente. Então, isso é extremamente perigoso. Bom, doutor, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere como as terapias alternativas e o apoio da família são importantes para o portador de dor crônica. Daqui a pouco, no Opção Saúde. Estamos de volta com Opção Saúde, falando hoje sobre dor crônica. E aqui com a gente está o médico fisiatra Patrick Stump. Doutor, fatores emocionais também têm influência na piora do quadro de dor? Bastante. Na verdade, a dor crônica não é uma sensação, uma percepção. Então, por exemplo, se eu tiver uma dor no meu mamilo, não terá a mesma percepção do que uma mulher que a mãe morreu de câncer de mama. Isso muda toda a percepção. E isso vai fazer com que essa pessoa vai ter uma sensação de um calvário que talvez viveu a mãe dela. Então vai ter toda uma modulação pelo humor. Então essa modulação pelo humor tende a levar para muita ansiedade e muita depressão.
Então tem a ver Mas com não é a essas dor que dá, referências. pertence ao quadro de dor crônica, alterações do humor. Entendi. Agora, acupuntura, massagens, a fisioterapia, por exemplo, costumam apresentar bons resultados no controle da dor? A dor crônica, na verdade, ela tem que ser tratada multifatorialmente, em todos os seus aspectos. Então, numa equipe de dor crônica, como nossa equipe lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, nós temos psicólogos, grupo de acupuntura, musicoterapia, temos tratamentos por hipnose. Nós usamos toda a medicina alternativa que tem condição de melhorar a dor crônica e mudar a percepção dessa dor. Acaba sendo um tratamento bem multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Agora, exercícios físicos de baixa intensidade podem ser realizados por quem sofre de dor crônica, assim, também amenizam as dores? Amenizam. O ser humano é um animal biologicamente que tem que se movimentar. Inclusive, esse é um dos grandes problemas no início da dor crônica. Porque quando você tem uma dor aguda, você tende a imobilizar esse segmento, você tende a ficar em repouso. Na dor crônica, nós vemos que isso é muito ruim. A ação, a atividade é muito grande, é necessária. Agora, a dor, ela muitas vezes compromete a qualidade de vida do paciente, né? As pessoas podem chegar a se isolar, a ter quadros depressivos, né? Sessões de psicoterapia podem ajudar? Ajudam. O paciente tem que ser visto como um todo. A dor, você tem um componente cognitivo, que você vai falar o que eu sinto, o que é, qual a dimensão da minha dor. Tem um componente emocional muito forte, emotivo, o que isso representa, em que momento da minha vida. Se você, por exemplo, a mesma pessoa com a mesma dor em momentos diferentes da sua vida vai ter um sofrimento maior ou menor. Então, na verdade, o que nós encontramos no paciente é um comportamento doloroso devido a um sofrimento que é devido a essa dor. Ela é muito mais ampla e tem que ser tratada de todos os aspectos. Se a gente se limitar para o aspecto medicamentoso, nós somos fadados a errar. Então, o medicamentoso é muito importante. O suporte psicológico é muito importante, a atividade física é muito importante, a participação social é muito importante. E ainda mais falando de participação social, o papel da família também é importante, É muito né? importante. O paciente com dor crônica, ele desestrutura a dinâmica familiar. Então ele acaba sendo aquela, se for a fibromialgia, aquela menina chata, aquela pessoa da família que ninguém gosta, não vai sair, não quer, e ela não consegue sair. Mas é importante que toda a família entenda, porque acaba tendo quase que uma, entre aspas, uma doença familiar. A dinâmica está alterada. Tá. Doutor, agora, o que fazer durante um tratamento? Por exemplo, quando os remédios não resolvem mais, quando assim, a dor crônica chega num estágio muito avançado? Quando as medicações, nós temos meios cirúrgicos para tratar de dor crônica. São métodos neuroestimuladores e neuroablativo. O que seriam os neuroestimuladores? São colocados eletrodos em área específica no cérebro que estimulam o cérebro. E neuroablativas são lesões em áreas do cérebro, da medula espinal, para não deixar o impulso nervoso passar. Outros métodos são bombas de morfinas. São catéteres com morfina e um aparelho similar, um marca-passo, que vai injetando morfina miligrama em miligramas, uma vez ou duas vezes por dia para controlar a dor. Mas esses são a exceção da exceção. A grande maioria dos pacientes melhoram substancialmente com atividade física, fisioterapia, medicação e um suporte psicológico ou com psiquiatra, com psicólogo, ou então um suporte psicológico na própria dinâmica da família. Isso é muito importante. Agora, a gente pode considerar que tem cura ou só há um controle da dor crônica? Algumas dores crônicas têm cura, mas a maior parte já só tem controle. Doutor Patrick, agora tem uma faixa etária que a dor crônica costuma atingir mais as pessoas? Depende que dor crônica. A lombalgia crônica é na idade mais produtiva, vai dos 25 aos 45 anos. Ao passo que as dores crônicas do tipo fibromialgia geralmente são pessoas dos 40 aos 60. Então depende muito da faixa, do que tipo de dor. Mas a dor crônica, ela repercute basicamente na faixa etária produtiva, por incrível que pareça. É mesmo? É. Agora, doutor, quando a pessoa percebe que ela está com alguma dor crônica, qual especialista, qual médico essa pessoa deve procurar? Primeira procura é o seu clínico geral, é o clínico do posto de saúde, para fazer um diagnóstico.
para tentar não se tornar crônica. A partir que ela é crônica, ele vai referenciar conforme o seu sistema de saúde para áreas onde tem áreas de especialista em dor crônica. Então, isso não é especialidade na medicina, é área de atuação. Essas áreas de atuação são feitas pelo anestesiologista, pelo acupunturista, pelo neurocirurgião, pelo neurologista, pelo reumatologista, pelo ortopedista e pelo fisiatra. Bom, até falando nesse assunto, a sua especialidade, né, a fisiatria, ela não é uma especialidade muito comum, né? Explica pra gente um pouquinho mais sobre ela. A fisiatria é a especialidade da reabilitação, da reintegração do paciente no seu contexto social. Então tentamos olhar a doença, não a doença, mas mais o portador da doença. E fazendo com que como reabilitar para entrar. E utilizamos grandes equipes. Basicamente trabalhamos com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, reintegrá-lo na sua qualidade de vida. Doutora, até para a gente encerrar aqui quase o nosso programa, existem maneiras de prevenir a dor crônica? Existem. Prevenir a dor crônica são as atividades básicas de saúde. Manter uma atividade física mínima diária, não entrar no sedentarismo, isso é muito importante. Ter uma alimentação saudável, não adianta ser xiita, tanto do lado de não tomar nada, quanto xiita de só comer essa coisa. E, basicamente, são as regras básicas de saúde. Legal, doutor Patrick, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e por trazer tantas informações novas. Obrigado, Juliana. Prazer. Muito obrigado. Bom, lembrando você de casa que em nosso site você confere esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser. Nós voltamos na semana que vem com mais uma Opção Saúde. Até lá. Tchau, tchau.